a gente já fez algumas atividades de literatura, né, durante o ano, e mesmo por pior que tenha sido no ano passado, mas no primeiro ano a gente conseguiu estudar algumas coisas gerais, assim, de literatura, ter pelo menos uma ideia de que a disciplina de língua portuguesa, né, agrupa literatura, gramática e produção de texto. Então, eu achei melhor, nesse período da pandemia, na expectativa de que a gente volte, né, daqui a pouco, trabalhar mais com literatura e deixar a gramática para quando a gente voltar para o presencial. Né? Porque a literatura, ela justamente, ela é uma parte muito importante, mas é uma parte que depende mais de cada um fazer as suas leituras, fazer as suas interpretações, tá? E é mais fácil você, por exemplo, fazer uma interpretação de uma obra, de um livro, de um poema, do que estudar regras de gramática sozinho. Eu, pelo menos, acho que é melhor. Pode ser que eu esteja enganado, mas... Eu vou compartilhar aqui uma tela, ver se vai dar certo aqui, porque ultimamente tem dado uns probleminhas. Só confirmem para mim, vocês estão vendo a tela do PowerPoint? Confirma com voz, porque eu não estou mais no chat. Tá. Sim, Então, professor. tá. Beleza, então. Bem, para quem acompanhou as atividades, né, vocês viram que a gente está discutindo algumas coisas sobre a literatura moderna brasileira, mas antes disso a gente viu o pré-modernismo e as vanguardas europeias. Tá? O pré-modernismo justamente porque a literatura ela avança na história à medida em que a cultura em geral também avança, tá? Para vocês do terceiro ano e que depois também provavelmente para quem vai fazer Enem ou vestibular ou sei lá concorrer para algum curso superior, mesmo por via currículo, né, sem prova e tal, são todas questões, aí a literatura começa no modernismo, né, principalmente com a Semana da Arte Moderna, de 1922, é algo que geralmente cai no Enem, no vestibular, principalmente, aí quando é por currículo, não, porque aí é a nota da disciplina em geral de língua portuguesa, né, então não vai separar por partes. Mas quando é Enem e vestibular, o modernismo sempre cai. Tá? Nos últimos, pelo menos 10 anos de Enem que eu olhei, tem sempre alguma questão relacionada a isso. Tá? Então, porque foi um fato muito marcante na história cultural do Brasil. E aí eu tenho ali na capa justamente esse livro, porque a literatura nada mais é do que a gente abrir um livro e ter que ler algumas páginas, né? Não tem como conhecer literatura só estudando teoria. Tá? E uma pergunta relacionada já para qualquer profissão, né? Ser criativo e ousado faz diferença em sua profissão? Eu imagino que quem já está fazendo alguns cursinhos por fora, ou quem já está trabalhando e tal, né? Talvez essa seja uma questão interessante, porque a criatividade e a ousadia, em geral, fazem diferença, tá? Porque você se torna um profissional melhor. E a literatura moderna foi justamente a que deu impulso a esse questionamento. Tá? E o objetivo deles justamente era a questão da ousadia e da inovação. E a gente vai refletir um pouco nessa aula sobre esses dois aspectos. Tá? Ser ousado, né? Ser criativo, que acho que isso faz diferença para qualquer profissional de qualquer área. A gente tem exemplos bem concretos, vocês observando os diferentes tipos de professores que atuam, tá? Quem apresenta mais dificuldade, ou é porque tem mais medo, tá? Ou é porque tem mais dificuldade de inovar. É fácil fazer isso?
Não é. Eu mesmo, apesar de ter usado o ensino à distância para fazer meus cursos, porque eu fiz também nesse período de pandemia uma faculdade de pedagogia à distância, porque eu também fico muito inquieto e angustiado, que eu tenho que me ocupar muito. Então, como eu achei que eu tinha pouca coisa para fazer, trabalhar em 3 escolas e mais alguma coisa, eu fiz uma outra, estou quase terminando uma outra graduação nesse período. Mas aí entra a característica de cada um, né? Porque, por exemplo, para mim, estudar é uma coisa que me faz bem, que eu gosto. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever e tal. Mas nem toda profissão tem isso, né? Vocês, mesmo entre vocês, vocês percebem quem tem mais facilidade para escrever e quem tem menos, porque gosta, ou porque não gosta, ou porque não está afim, tá? Mas pode ter certeza que ser criativo e ser ousado, independente da profissão que você for escolher, vai fazer diferença. Até aqui, se vocês tiverem perguntas, não escrevam no chat, porque eu não estou vendo o chat, tá? Ô, professor, eu só Diga. quero colocar que realmente eu concordo muito contigo, porque eu estava trabalhando em um setor lá na Assembleia Legislativa onde eu não fazia nada. E daí me chamaram para outro setor e hoje eu faço ofícios para mandar para os deputados, né? Então, Legal. assim, ó, realmente tem que ter tanto o conhecimento é importante, quanto o teu emocional também, né? Certeza. E assim, a leitura é muito importante porque a gente aprende palavras novas. Ainda mais quando a gente vai se tratar com pessoas como deputado, enfim, autoridades, né? Então, realmente eu concordo contigo. Era só isso mesmo. Valeu, obrigado. Então, assim, é justamente por essa questão, ó, a literatura lá é fonte de inspiração, tá? Veja que tanto desde a literatura que começou a ter essa força maior, né, na história da cultura brasileira lá em final de 1800, mas a grande mudança mesmo foi no início de 1900, aí 1920, tá? E aí aconteceu um ato público em 1922, que é a Semana da Arte Moderna, tá? Então, é difícil estabelecer conceitos estáticos, fixos, né? Mas aí, por modernidade, a gente vai adotar aqui como a necessidade de descartar a possibilidade de imitação e de cópia dos modelos do passado. Então, seria a necessidade de formular os próprios padrões exemplares. Então, é um pouco isso foi a Letícia, né, que falou, porque eu não vi o nome, mas pela voz eu acho que foi. Sim, foi eu. Estabelecer novos padrões. Você tem coisas que você pode copiar? Sim, mas tem coisas que você precisa conhecer. E certamente, né, a profissão da gente vai mostrando aos poucos, alguns já estão se definindo desde de cedo, né, e alguns demoram um pouco mais, isso também é normal, mas é essa questão de não se deixar levar só pela preguiça ou pelas coisas mais fáceis e deixar de ler um livro. Por exemplo, nesse período todo da pandemia, né? Existem tantos livros disponíveis gratuitamente online, ou no site do domínio público, que traz literatura, ou em outros. Tem sites de livros, acho que é ler.com, gosto de livros, enfim, tem muitos sites que tem isso. Tá? Porque a gente copiar ou copiar as ideias dos outros, ou seguir o que os outros fizeram antes e não fazer nada de diferente, né? É uma coisa possível em qualquer profissão, não só na literatura. Mas você inovar e propor uma coisa diferente com a tua característica, pode ter certeza que isso vai fazer diferença em qualquer lugar. Tá? Então, ali com a literatura, com os escritores, os poetas, os artistas em geral, foi a mesma coisa. Ali por volta de 1900, eles queriam despertar para a consciência de si, ou seja, criar uma literatura brasileira e que fosse mundialmente reconhecida. Porque o ano passado a gente estudou principalmente romantismo. Né? O romantismo era aquela ideia de copiar as ideias prontas da Europa, principalmente da Europa.
E aí os novos artistas brasileiros não queriam mais isso, não queriam se manter copiando as coisas, mas criar algo próprio, né? E isso mudou, inclusive, tá, a gramática das obras e dos estilos. O que é mudar a gramática? É mudar a estrutura da língua e a forma de dizer. Então, a língua portuguesa, a última grande mudança aí que a gente teve, né, foi em 2009, que teve o novo acordo ortográfico, né, que tem palavras que até hoje, para quem aprendeu só no modelo anterior, tem dificuldade de escrever justamente porque se confunde, mesmo depois de mais de 10 anos, né, pessoas mais velhas, principalmente, né? Então, essa mudança na língua, nas obras, no estilo de escrever, no jeito de dizer, no jeito de desenvolver as suas competências na sua profissão, tá? Então, é por isso que é chamado de modernismo, porque não queria mais fazer as coisas do passado. E aí vocês vão me dizer, mas daí tem que fazer uma coisa super extra. Não, porque se vocês olharem esse poema aqui, por exemplo, Os Sapos, ele foi um dos poemas recitados por Ronald de Carvalho, justamente durante a Semana da Arte Moderna, tá? Mas ele é uma crítica, mas se vocês olharem a linguagem, né, ele é uma linguagem simples. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui. Enfunando os sapos, saem da penumbra, aos pulos os sapos a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. Por que essa referência à guerra? Alguém sabe dizer? O que aconteceu antes de 1919, por exemplo? Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Então, nós temos aí uma questão de história retratada, né, que para aquela época era preciso ser considerada, era preciso fazer uma reflexão sobre isso. E aí, como a poesia que veio antes deles só se preocupava com a forma e não com o conteúdo, né, eles estão criticando justamente o movimento que veio antes. Então, o Sapo Tanoeiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro, é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que a arte e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzindo danos a forma, a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. E assim por diante. A gente não tem tempo para aprofundar muito, mas só para algumas considerações sobre o poema, então. Bandeira, né, que é o escritor, né, consegue, em Os Sapos, reproduzir as características essenciais defendidas pelos parnasianos. Parnasianos, para quem viu ou fez a atividade das vanguardas europeias, né, sabe que são características relacionadas a movimentos anteriores, então ele faz uma crítica a esses movimentos anteriores. E é um poema que carrega métrica, ou seja, ele é regular, ele tem uma ordem, ele tem rima, essa rima é sempre AB, né? Ele é um poema que constitui a partir de redondilhas menores, ou seja, são versos curtos. E ele é cheio de ironia e cheio de paródia, né? Então, veja que, particularmente, parece uma linguagem muito simples quando a gente olha para o texto, né? Mas tem que também ter uma certa criatividade para fazer essas rimas. A gente não consegue fazer rima assim, do nada, inventar do nada. Tanto que para quem acompanha rappers e outras pessoas que trabalham com música em geral, trabalham com essa questão de rima. E se vocês tiverem oportunidade de conversar com qualquer um deles, fazer uma rima
rica, ou seja, que não seja só com adjetivos ou só com substantivos, não é uma coisa muito fácil. E aí ele faz essa crítica nessa composição dos versos, né? O verso de Manuel Bandeira, eles são metalinguísticos. O que é uma metalinguagem? É a linguagem falando dela mesma. Tá? Então, retomando para a questão prática. Para você ser criativo, para você ser ousado, você não precisa inventar a roda, inventar uma coisa de outro mundo. Tá? Mas é fazer as coisas com consciência, é fazer as coisas refletindo aquilo que você está fazendo, é você mostrar que você pode ir além do que aquilo que as pessoas apenas estabelecem como ordem ou como meta, tá? Então, essa briga aí da literatura, ela é uma coisa longa, né? De longo prazo, não é algo que surge do nada, e são duas características que são das próprias pessoas humanas, não são só dos artistas e dos escritores. Às vezes a gente acha que para escrever, tem gente que acredita nisso, né? Mas escrever é um dom, a pessoa tem que ter o dom para escrever. Na verdade, é uma habilidade desenvolvida como as outras. Né? Se você não vai se dar bem numa profissão em que você tem que usar muito a escrita, mas você pode se dar bem numa outra profissão que não tenha necessariamente que escrever. Mas o fato de você ser ousado e inovador, isso vai ser importante. Então, vocês conseguem visualizar essa imagem? Aí tem o candidato a vereador, o candidato a prefeito e o eleitor. Aí você tem a frase: não é a lei que precisa ser forte, é a carne que não pode ser fraca. Roberto de Campos, que também são as charges que começaram nesse período aí, como críticas, né, ao sistema político brasileiro, né, que a gente pode fazer algumas inferências disso, né? Comparando só a comida dos três, o que a gente pode interpretar dali? Quem tem alguma ideia? Ou vocês não estão vendo a imagem? O povo que estava fazendo o bolo aí, ó, desliga o liquidificador e abre o microfone. Acredito, professor, que o candidato a vereador e o candidato a prefeito mostra como se eles tivessem uma comida mais avantajada. E já o eleitor, não. Como uma forma tipo, que eles têm mais vantagem por cima dele. Acredito que seja isso, pela minha parte. Com certeza, nessa hora. Que o eleitor, na verdade, está comendo o quê? Um sapo. Um sapo. E o que é engolir sapos? Um ditado popular que existe por aí, que a gente ouve, ou ninguém, ou vocês nunca ouviram. Seria tipo como críticas? Engolir sapo é quando, por exemplo, você está num ambiente de trabalho, né? O teu chefe fala alguma coisa com a qual você não concorda, mas como você ou depende do trabalho, ou hierarquicamente você está numa posição em que você tem que obedecer, né? Aí engole sapo e não fala nada. É igual se chegar, por exemplo, uma diretora na escola e trouxer a imposição aí de, sei lá, não pode mais entregar material impresso. Todo mundo tem que dar um jeito de entrar no Google Sala de Aula. Vai implicar numa série de problemas. Tem gente que não consegue, mas, né, a princípio, os professores vão ter que engolir sapo, ou seja, ficar quieto e aceitar a condição. Então, na sociedade em geral, engolir sapo tem esse sentido, de você não tem poder, você não tem poder de decisão, e você tem que se submeter ao que os outros decidem. E a literatura desse período aí, chamado que é o início da arte moderna, né, na semana de 22, justamente foi ousada e trouxe essa inovação, porque trouxe essa reflexão. Não, a gente não é obrigado
a ficar quieto sempre, né? Se você for um sujeito que tem capacidade, tem conhecimento, você não precisa aceitar só porque o chefe impôs, né? Você precisa saber discutir e conversar com ele, ou seja, e não na primeira imposição você baixar a cabeça e fazer tudo quietinho. É claro que tem situações que a gente tem que ficar quieto e não tem que discutir, mas na maioria das vezes a gente consegue pelo menos questionar, né? Mais alguém? Alguma outra interpretação? Alguma coisa que eu não falei ou não vi? Então, assim, ó, só uma frase síntese, né? Lembre-se que o modernismo ele foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo, tá? Então, ele vai mexer com todas as estruturas da sociedade, desde as questões da literatura, dos livros, dos versos, dos poemas, mas também vai fazer críticas aos políticos da época, vai fazer críticas aos movimentos sociais que já surgiam na época, tá? Então, não vai dar para ver todas as características, mas a gente vai trabalhar pelo menos com algumas delas, tá? Então, é um movimento que, além de questionamento, né, essa interrogação aí vermelha significa questionamento, ele provocou transformações no uso ou na forma de usar a linguagem, né, nas artes, nos textos literários, provocando mudança significativa no próprio universo da cultura. E, embora tenha sido um movimento que aconteceu principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas ele só ganhou força quando atingiu também as outras regiões, ou seja, o país todo. Então, as metrópoles, né, as grandes cidades, elas são sempre os locais onde começam as mudanças, mas as mudanças só se tornam concretas quando chegam em todos os âmbitos, né, ou seja, em todos os lugares do Brasil. É mais ou menos aquilo que se a gente tem algum projeto e quer mudar alguma coisa na escola. Se é alguma coisa que a gente fica guardado para a gente e ninguém fica sabendo, provavelmente a gente acaba se desanimando e não leva adiante e nada acontece. Se você tem uma ideia, compartilha com alguns colegas, os colegas compartilham com a turma toda, você começa como uma mudança na sua sala de aula, né? E depois você pode levar essa mudança para o restante da escola, e a escola toda pode mudar, né? Uma das coisas que talvez, por exemplo, possa ser implementada é que todos os professores venham a realmente fazer as aulas no Meet, porque se nem todos concordarem, mas a professora de matemática começou, ela achou que era uma ideia que valia a pena, né, que ela começou com vocês, se eu não me engano, fez uma ou duas, eu não sei quantas. Ela trouxe a ideia, a professora de Vanessa e eu achamos que a ideia é excelente, já tem outros professores que concordaram com a ideia, então, no final das contas, provavelmente todos vão fazer. Mas se essa ideia não fosse levada adiante, ela ia morrer, sei lá. E é isso que acontece com a literatura. A literatura, ela serve de inspiração, os livros servem de inspiração, porque tem coisas que a gente só encontra nos livros, não vai encontrar em jogos, não vai encontrar em rede social, não vai encontrar em lugar nenhum. Tá? Então, por isso que a literatura ainda tem importância hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Viu um barulho de microfone aí? Não. Então, vamos só mais um pouquinho, depois eu vou deixar para dúvidas, conversar algumas coisas. Então, a linguagem, né, ela funciona como um espaço de interação social, né? A nossa linguagem hoje também tem mais ou menos não, tem a mesma função, né? Para que a gente fala? Para que a gente usa a linguagem? Né? É para interagir socialmente, seja em casa, só com o pai e a mãe, ou seja, uma tentativa de interagir com um bichinho de estimação, enfim. Tá? A gente usa a linguagem para interagir.
Então, na ótica da cultura do movimento modernista, né, as alterações também foram provocadas mesmo no conjunto das linguagens, não apenas na literatura, né? O romance, a arquitetura, as artes plásticas, a produção intelectual em geral, a música popular, a música erudita, né? Para quem a música popular brasileira, né? Para quem ouve, aliás, essa transformação de ter chegado no funk, de ter chegado em outros estilos e gêneros musicais hoje, foi justamente porque o primeiro passo foi dado com o movimento modernista lá em 1922. Né? Provavelmente, se não tivesse tido essa ruptura, essa quebra com os movimentos anteriores, não teríamos chegado no rap e nas outras formas de expressão musical e cultural que a gente tem hoje. Vai ter gente que vai dizer que não é boa, que é ruim e tal. Vai ter crítica? Com certeza vai. Naquela época também o movimento foi muito criticado. Né? Porque a gente sempre tem essa luta entre o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Mas tem essa luta também do que socialmente é mais importante, ganha relevância, porque determinados grupos sociais valorizam mais ou valorizam menos. Tá? Então, mesmo nas palavras de Antônio Kant, naquele tempo, né, foi um eixo, ou seja, um catalisador, um movimento que mobilizou, né, um eixo em torno do qual girou, de certo modo, a cultura brasileira, né, que organizou os elementos que estavam dispersos, né, e colocou numa nova configuração, ou seja, organizou. Teve um antes diferente de um depois, né, do movimento modernista de 1922. E esse depois são algumas das características que a gente colhe também na nossa cultura hoje e na arte hoje. Para a aula de hoje, assim, eu separei isso, era essa reflexão que eu queria trazer um pouco para vocês, retomando alguma questão, por que é importante estudar literatura, porque ela não interfere apenas um momento fixo da história, tá? Se vocês estudarem, aliás, né, a gente estudou um pouco o romantismo no ano passado. Hoje em dia, se vocês olharem letras de música, canções românticas, por exemplo, ou novelas, ou outras sessões, ou mesmo quando você se apaixona por alguém, que você quer surpreender alguém, ou você dá um presente, ou você dá flores, ou você usa algumas frases diferentes da que você usaria para uma pessoa por quem você não se apaixona, tá? A linguagem e tudo, todos esses gestos são influências de um movimento literário que surgiu lá em 1800 e pouco. Né? Ainda são resquícios. É claro que a gente não usa a linguagem de 1800, não? Mas o ideal, né, a idealização, a gente ainda usa. Tá? E o mesmo ocorre com o modernismo. Tá? Ô, professor, dentro da Oi. literatura é bastante estudado Romeu e Julieta, né? Tem alguma Isso. relação? Ela é uma obra romântica na Itália. Tá? É um romance, embora seja... Eu já fui na casa da Julieta e do Romeu, mas ela é assim, uma suposta casa que foi deles, tá? Porque o Shakespeare, na verdade, ele criou essa obra inspirado no romance lá de um casal de uma cidadezinha lá da Itália, mas que na vida real não era bem aquilo que aconteceu. Mas é um romance, sim, que tem a ver. Tá? A história do Romeu e Julieta é um dos símbolos do romantismo da Itália, assim, do romantismo contemporâneo da Itália. E aí, como é uma história bonitinha, né, a maioria dos outros países pegaram como um modelo assim do romantismo contemporâneo. Mas é isso, é a influência assim da história da literatura.
Mais alguém? Mais alguma curiosidade? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu não. Ah, aqui, deixa eu agora olhar aqui o chat. Ver se... Política desde cedo. Tenho muita vontade de ler, mas não acho o quê? Não acho para comprar. O que você não acha para comprar, Letícia? É algum livro específico? Qual livro? Romeu e Julieta? Eu vou dar uma pesquisada, ver se eu consigo alguma coisa, ver se eu consigo um PDF, pelo menos. O problema é que eu sei que eu já tenho um guardado que eu acho que tá, eu não sei se ele está traduzido, mas eu vou ver. PDF talvez, ou pelo menos que alguém fez, escaneou, alguma coisa. Deixa eu até anotar aqui, ver se consigo. Tá, eu anotei aqui, se eu conseguir, vou ver se eu conseguir o PDF ou alguma coisa, eu te passo. Pessoal, a aula estava prevista, então, até as 8h30, né? Falta aí um minutinho. Vocês têm mais alguma coisa, alguma pergunta, alguma curiosidade? Eu espero que se continuar as aulas assim, que aí semana que vem, além de postar. Aliás, hoje tem uma atividade nova no Google Sala de Aula, tá? Ela foi ao ar às 18h45. E é sobre esse conteúdo, mas não é o mesmo PowerPoint que eu usei agora aqui na aula. Nenhuma pergunta mais? Nada? Larissa, alguma coisa? Não. Então tá, gente, eu vou encerrar aqui, porque depois agora eu tenho como segundo ano, tá? Então, nos vemos, se nada mudar, na semana que vem. Arrombado. Teu pai, arrombado. Cala a boca, feio. Zeca, viadinho. Agora a aula é comigo. Vocês querem prestar o quê? Querem aprender o quê? Aula sobre a Leandra. Que Leandra, maluco? Ah, mãe do Zeca? Acho que é, né? Ah, Leandra? É, boa. Top, top, top. O Zeca tá jogando, pode ver. Ele esqueceu, hein? Eu vou vazar, falou. Falou, daqui a pouco tem aula de educação física. É, educação Vou física. jogar uma bola. Vai ver só. E aí, Zeca? Ô, Zeca. A aula está sendo gravada.